Nesse vídeo a gente vai fazer uma aplicação sobre variância. E chega de cafezinho, chega de chocolate, de volta ao mundo financeiro. Dá uma olhada no retorno mensal do Ibovespa nos últimos 6 meses. A gente vai calcular a média e o desvio padrão desse retorno. Então, olha lá, há 6 meses a gente teve um retorno mensal de 7,38, aí depois 3,08, menos 2,52, caiu a bolsa no terceiro mês, no quarto mês 0,64, no quinto mês caiu de novo 4,12 negativo e no sexto mês ela caiu novamente menos 1,65%. Então esses são os retornos mensais, vamos calcular a média desse treco. A gente vai aprender a fazer isso na HP, então vamos embora. Então vamos lá, a primeira coisa é zerar os registradores da HP, clica lá em FCLX, zeramos tudo, e aí a gente pode começar a colocar os dados. Então vamos colocar, por exemplo, a gente sabe que 7,38%, o correto em decimal seria 0,0738. Mas eu digo para você que não vale a pena a gente fazer a transformação. Vamos colocar exatamente como a gente lê, 7,38. Aí você vai procurar uma tecla que é somatório mais. Clica no somatório mais e quando você fizer isso, vai aparecer lá para você 1,00. Quer dizer que foi o primeiro dado que você colocou. Depois digita lá 3,08, coloca lá no somatório mais e vai aparecer o número 2, é a segunda observação. Menos 2,52, não sei se você se lembra, mas para fazer esse menos 2,52, tem que colocar 2,52, CHS para mudar o sinal, e aí você vai lá no somatório mais e aparece o número 3, que é a terceira observação. 0,64, somatório mais, e vai aparecer o número 4, porque é a quarta observação. Menos 4,12, clica lá no somatório mais e vai aparecer o número 5, a quinta observação. E, finalmente, menos 1,65, quando você clicar no somatório mais, vai aparecer lá o número 6, que é a sexta observação. Beleza, a gente colocou lá os dados, está lá na HP, e agora a gente pode perguntar para a HP qual que é a média desses dados que a gente colocou. Para perguntar isso, você vai clicar em G, depois a tecla 0, e vai aparecer para você 0,4683. Por que a tecla 0? Porque está vendo que tem um xizinho com um tracinho em cima? Isso quer dizer média, a média da amostra. Então você chegou no 0,4683. Lembra que tudo que a gente colocou é em formato porcentagem, embora a gente não tenha dito isso para HP. Então a média dos retornos dos últimos 6 meses do Ibovespa foi 0,4683%, 0,46%, 0,5%, portanto, ao mês. Legal? Vamos agora entender qual que é o desvio padrão desse treco. Se a gente quiser calcular o desvio padrão, e a gente vai querer, você precisa saber fazer isso, você vai clicar lá no G e na tecla pontinho. Por quê? Porque tem um S, tá vendo que tem um Szinho lá? Esse é o desvio padrão da amostra. E aí vai aparecer para você lá 4,2212, ou seja, o desvio padrão dessa amostra é 4,2212%, um pouquinho mais de 4% então. Legal, percebeu que com o HP fica tudo bem tranquilo, é bem simples, não tem muito erro para fazer esse treco. É importante a gente falar o seguinte, o que a gente está calculando aqui é uma amostra, né? São os dados de média, de desvio padrão de uma amostra. Por quê? O índice Bovespa existe há muitos anos, então existe uma série histórica muito longa. A gente pegou os 6 últimos meses, nesse caso, ou seja, uma amostra do índice Bovespa, então esse desvio padrão que a gente calculou é o desvio padrão da amostra. Estou dizendo isso porque você deve se lembrar que para calcular o desvio padrão de uma amostra, a gente divide o quadrado dos erros totais por n-1 e não por n. E é exatamente isso que a HP faz. Quando você pergunta para a HP qual que é o desvio padrão, ela já está calculando o desvio padrão amostral. Agora imagine o seguinte, como você calcularia a média se esses dados eles não fossem do Ibovespa, eles fossem de um fundo de investimento com 6 meses de existência? Calcular a média seria tranquilo, porque a média seria exatamente a mesma, mas como você calcularia o desvio padrão nesse caso? Se o fundo acabou de ser criado, tem 6 meses de existência e você quer a média dos retornos desse fundo. Bom, se ele só tem 6 meses de existência e você tem esses retornos mensais durante 6 meses, o que você tem já não são dados de uma amostra, são dados de uma população, porque tudo que está lá já faz parte de toda a vida desse fundo.
então a gente teria que calcular o desvio padrão da população e não da amostra. Como é que a gente faria isso na prática? Então, da mesma forma, está lá o mês, o retorno do fundo, assim como a gente fez com o Ibovespa, a gente precisa calcular esses dados, precisa colocar esses dados nos registradores da calculadora. Então, a primeira coisa, zera a calculadora, não esquece disso, FCLX, e depois vamos que vamos. Põe lá o 7,38, somatório mais, põe lá o 3,08, somatório mais, menos 2,52, somatório mais, 0,64, somatório mais, menos 4,12, somatório mais, menos 1,65, somatório mais. Legal? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a média. Vamos entender quanto é que dá a média. Tem que dar a mesma coisa que deu antes, senão a gente errou em alguma coisa. Então, vamos lá. Clica no G, tecla 0, né, onde tem um X, uma barrinha sobre o X, que é justamente a configuração da média. E olha lá, apareceu 0,4683. Essa é a média exatamente como era antes. Agora é o seguinte, o grande pepino é que quando a gente for chamar o desvio padrão, ele vai calcular o desvio padrão da amostra, ou seja, dividir por n menos 1. Para evitar isso, a gente vai colocar mais um dado, só que a gente tem que colocar um dado que não altere nem a nossa média, nem o nosso desvio padrão. Então, a gente vai considerar que essa média que a gente calculou, o 0,4683, é mais uma observação. Então, já que você está lá com 0,4683 na tela, agora você vai clicar em somatório mais. E ele vai considerar como a 7ª observação aí da nossa população. Isso não altera a média, porque você está colocando um dado que é exatamente a média e vai fazer com que a gente engane a HP, porque a HP vai achar que está calculando o desvio padrão da amostra, mas na verdade vai calcular o desvio padrão da população. Porque em vez de ela dividir por 5, ela vai dividir por 6. Ela vai fazer 7 menos 1, vai fazer, portanto, a divisão por 6. E aí você vai ver que, ao fazer isso, você chama lá o desvio padrão, que é o G pontinho, tá vendo? Onde tem um S lá de desvio padrão, você vai chegar a 3,8534. Ou seja, o desvio padrão é igual a 3,8534%. Calculamos o desvio padrão da população. Pessoal, em termos de prova, o que a gente precisa ficar muito esperto? Quando a questão trouxer lá o enunciado, você vai olhar para ela e vai, a primeira coisa, entender se aqueles dados dizem respeito a uma amostra, ou seja, é um pedacinho de uma população maior, ou se aqueles dados já são a própria população. De um modo geral, quando forem a própria população, vai ser nesse contexto semelhante ao que eu falei aqui. E vai se falar que, por exemplo, o fundo foi criado há 1 ano e estão lá os dados dos últimos 12 meses. O fundo foi criado há 6 meses e está lá os dados dos últimos 6 meses, perceberam? Então, sempre que a gente identificar que os dados são da população, a gente vai ter que dividir por N, ou na calculadora vai ter que colocar a média a mais para que a calculadora calcule o desvio padrão populacional. Legal? Tem alguns outros exercícios que vêm na sequência, não deixe de fazer, de praticar, porque esse é o tipo de coisa que você aprende legal fazendo exercício. Valeu e até o próximo!